Um bom dia a todos que vieram para mais um evento do Centro de Estudos de Direito Municipal da PGM de Porto Alegre. É com muita alegria que nós temos aqui hoje a colega, procuradora municipal e sempre professora Maren Taborda, que vai trazer hoje à tona o tema da justiça fiscal, né, na área da tributação municipal. Né? Vocês vão ver que o tema ele transborda esse título que foi apresentado, porque a Maren, com a sua experiência de professora, é mestre, é doutora, tem uma formação acadêmica muito relevante. Ela hoje é professora da UNB em Brasília. Ela trabalhou muito tempo na área fiscal do município e, na sua área de formação, além de ser professora de História do Direito, em mestrado, em doutorado, ela sempre teve um embasamento muito forte no direito constitucional. Então, como uma forma de refletir toda essa sua formação, o convite foi feito e ela vai trazer esse tema da justiça fiscal e da tributação nos municípios para que a gente possa discutir hoje. Aproveito esse momento para pedir a todos que deixem seus microfones mutados para maior conforto do palestrante e que as suas dúvidas, as suas perguntas, os seus comentários sejam feitos via chat, porque essas dúvidas eu, enquanto mediadora do dia, estarei passando para a palestrante ao final da sua fala. No mais, eu espero que vocês tenham bons momentos aqui e tragam dúvidas, inquietudes e provocações, porque a doutora Mari, ela com certeza vai fazer um enfrentamento bem interessante do tema, tá? Mari, muito prazer em te ter aqui hoje, trazendo todo esse tempo de PGM, toda a tua experiência e principalmente a história que tu trazes aqui hoje, tratando do IPTU e dessa busca da justiça fiscal. Então, vou te dar a palavra, sem maiores delongas, e desejar a todos uma ótima palestra. Bueno, então, bueno, bom dia a todos, né? É sempre uma alegria estar aqui com os colegas, sempre a gente vai ser colega, né? Raimundo Fauro falou uma vez num texto, numa carta, que o advogado público é aquele sujeito que não consegue se desligar do bem público, mesmo que ele não milite em partido nenhum, né? Então, o advogado público é o sujeito que está sempre vinculado ao bem comum, ao bem público. Então, nós estamos aqui hoje entre advogados públicos, não é? Ou pretendentes, para tratar de um tema que liga, na verdade, o tema é direito constitucional. Mas é um tema que liga o direito administrativo, o direito tributário, mais especificamente a administração fiscal e o direito urbanístico, né? Vocês podem achar assim, "Bueno, mas tá, e o que que uma coisa tem que ver com a outra, coisas tão longínquas?" Não são. Esse vai ser o meu esforço aqui de trabalhar, então, justiça fiscal e ordenação da cidade. E como um subtítulo, a ideia de que talvez seja necessário, né, da necessidade ou das razões pelas quais o staff jurídico público, isto é, os advogados públicos e os governantes, de modo geral, prefeitos em especial, né, de a oportunidade e a necessidade de retomar a discussão sobre progressividade extrafiscal no IPTU. Eu queria iniciar essa conversa com vocês trazendo uma ideia de Constituição como um processo. Tá?
A Constituição é um processo de construção. Essa é uma visão bastante institucionalista, né? Ela parte do método realista de compreensão da realidade constitucional e entende que o Estado é um empreendimento, o Estado é uma relação. Isso que o Estado é uma relação jurídica foi posto por um professor gaúcho em 1934 e depois em 1958, o professor Rui Cirne Lima, num livrinho chamado Princípios de Direito Administrativo e num outro livro sobre dogmática jurídica. O professor Rui Cine Lima também tinha essa visão de um Estado como instituição. Essa é uma visão que vem lá do direito francês, da dogmática francesa, Maurice Rioux, e todo o pessoal que trabalhou com a tese dos serviços públicos, Leon Deguy, Gese, etc., todos os clássicos, que, na verdade, eles trabalharam com direito constitucional. Né? A tese dos serviços públicos é uma tese de direito constitucional, mas a gente sempre lê esses autores assim, não, são os administrativistas. Não, eles foram constitucionalistas mesmo, né? E principalmente Leon Deguy e Maurice Rioux, né, que vão desenvolver a tese de que o Estado também é a prestação dos serviços públicos. É aquela visão mais material do Estado, né, como uma relação jurídica um empreendimento, Maurice Rioux usa essa expressão, uma empresa, um empreendimento comum, e um autor alemão atual chamado Günther Teubner diz mais ou menos a mesma coisa, a partir de outras premissas, que a Constituição é um processo vivo de autoidentificação de um sistema social e que esse processo se serve do auxílio do direito, né? Então, eu queria começar um pouco com essa visão. A exposição que eu vou fazer é uma exposição dedutiva, ou seja, eu vou partir da Constituição, do texto da Constituição, fazendo aquela coisa bem básica da interpretação, que é o texto é o meio através do qual nós fazemos um diálogo com a tradição, porque interpretar é dar um sentido para sinais ou para textos, né? E as normas, elas não existem só porque elas estão escritas no papel ou na Constituição. Elas existem a partir de um processo de interpretação que concretiza a norma. E esse processo de interpretação é um processo vivo no qual o intérprete, seja o advogado, o juiz, o administrador, faz essa, digamos assim, essa interpretação, fixa o sentido normativo, retira o sentido normativo a partir da compreensão que ele tem ou que ela tenha do sistema jurídico, quer dizer, a partir daquilo que a gente já sabe do sistema jurídico. A gente sempre começa um processo de interpretação assim, a partir do que a gente já conhece e antecipa muitas vezes o sentido, né? Mas ao fazer o caminho da interpretação, muitas vezes aquela conjectura de sentido inicial nossa, ela muda. Ela chega no final, já é outra coisa. Sim, porque daí nós temos que fazer todo o caminho metodológico. Então, a minha proposta aqui é fazer esse caminho, partindo da Constituição, daquilo que ela diz. E observem que todos os verbos da Constituição são na voz presente. Isso é muito importante, porque hoje está se discutindo no país problema lá do marco temporal, das terras indígenas e tal, né? E se a gente lê a Constituição com atenção, nós vamos ver, todos os verbos estão no presente, porque é do presente que nós estamos tratando, não é do passado, né? Embora no processo de interpretação, né, a gente sim faça esse diálogo com o passado e traga o passado, porque o que é o passado? É o tempo que já passou e que não muda mais.
O único tempo que a gente conhece é o presente, e é nele que nós temos que pensar e tal. Embora eu vá trazer aqui coisa do passado, mas por quê? Porque nos ajuda a pensar o presente e expectativas de futuro, porque é isso que o direito faz também. Essa é uma das prestações que o direito dá para o meio social, né? Que é uma antecipação das expectativas de comportamento, né? De expectativas racionais, é construir uma certa racionalidade ali num futuro que vem como vem, que a gente não sabe como que vem, né? Então, assim, segundo essa concepção, então, digamos, de matriz de cariz mais sociológico, não estou sozinha nisso, ainda bem, né? A Constituição, ela é a unidade de uma distinção, da distinção entre política e direito. Então, a Constituição, ela conecta dois subsistemas da sociedade: a política, que se diferenciou lá no mundo romano, né? Se diferenciou no sentido de que se separa da religião, da economia, etc., né, lá no mundo greco-romano, e o direito, que também se diferenciou em Roma, né? E aí é a invenção romana. Então, modernamente, por exemplo, Canutilho vai poder dizer: não, a Constituição é o estatuto jurídico da política, precisamente porque a Constituição é que é a unidade de uma diferença. Política, direito de um lado, a Constituição é como se fosse o ponto cego. A Constituição, segundo um autor gaúcho também, que é pouco conhecido, os tributaristas aqui conhecem mais, né? Porque é uma pessoa que não foi professor, não foi para academia, o doutor Alfredo Becker. Eu chamo ele de professor porque o livro do Becker, Teoria Geral do Direito Tributário, é uma coisa impressionante. Eu não conheço curso melhor de direito tributário. O professor Becker, no início do seu livro, ele pensa a Constituição como uma relação. Então, aí ele vem nessa tradição, né, que é uma tradição que começou lá na Alemanha, de relação jurídica, da relação de administração, que o professor Cine Lima trata também e tal. Então, Becker enxerga uma relação entre o cidadão, um indivíduo ou um grupo de indivíduos, enfim, ou uma pessoa jurídica, não é? E o Estado. E ele chama essa relação de relação constitucional e diz que a relação constitucional pode ser entendida como uma relação obrigacional e que essa relação constitucional, que é obrigacional, que tem esse caráter de ser uma relação obrigacional, é constituída de duas relações diferentes. Uma relação é a relação de administração e a outra relação é a relação de tributação. Na relação de administração, o Estado é o devedor da prestação. O Estado tem que prestar, fazer, não fazer ou dar alguma coisa. E o cidadão é o credor da prestação. Nessa relação, há um critério de equilíbrio, de adequação, ou um critério que nós chamamos o critério de justiça. E o critério de justiça na relação de administração é o critério da justiça formal. É o critério da chamada justiça corretiva, como falou Aristóteles, comutativa, como falou Tomás de Aquino, ou retributiva, como falou Kelsen em um livro só sobre a justiça, né? Porque todo mundo diz que Kelsen não se preocupa com nada, mas escreveu um livro sobre a justiça, né? É uma relação retributiva. Nessa relação, não se faz diferenças entre as pessoas. Quer dizer, todos estão à mesma distância. Então, assim, não importa nessa relação
Quais são as nossas condições de nascimento, de riqueza, que posição estamos na sociedade? O Estado tem que prestar para todos na mesma medida. Então, assim, saúde, por exemplo. Se, deixa eu bater aqui na madeira, se por acaso eu me acidento, me estribucho na rua, num acidente de carro, eu o melhor lugar para estar em Porto Alegre é pronto-socorro, vão me levar direto para o pronto-socorro. E ninguém vai perguntar para mim. Entrar no pronto-socorro toda estrebuchada lá, ninguém vai perguntar quem eu sou. Se eu tenho plano de saúde, se eu não tenho plano de saúde, se eu sou advogada, se eu sou professora, ou se eu sou manicure, lavador, lavadeira, qualquer coisa, né? Eu simplesmente vou ser atendida e pronto. E fim de linha. E vejam como isso é importante, né? Para nós brasileiros. Depois da pandemia, a gente viu o que é ter um sistema de saúde de acesso universal que funciona com base nesse princípio da justiça formal, igual pelo igual, todos na mesma medida, uma relação de perfeita equivalência, né? Então, os antigos diziam, desde Pitágoras, é a justiça aritmética, certo? Todos estão à mesma distância. E assim outras prestações, né? Eu me lembrei aqui de saúde, porque saúde é uma coisa bem básica, mas educação e assim por diante. Pensem na educação. Mesmo que uma família resolva, que a Karen resolva mandar o Vicente para uma escola particular, o que é certo é que a criança, ao chegar aos 6, 7 anos, tem que ter uma vaga numa escola para ela. Se ela vai ou não, isso é outra questão. Mas a vaga na escola pública tem que ter. Não pode ser muito longe de casa e tal. Por quê? Uma criança, uma vaga. Uma criança, uma vaga. Esse é o critério, né, da relação de administração. Muito bem. A outra relação é a de tributação, e daí inverte. Porque na relação de tributação, o cidadão é o devedor. O cidadão é que tem que dar, fazer ou não fazer. E o Estado é o credor, é quem pode exigir aquela prestação. E essa relação não se funda num critério de justiça aritmética, ou de igualdade aritmética, mas segundo um critério de igualdade que a tradição chamou distributiva, que é a igualdade da diferença. Nesse caso, as diferenças entre as pessoas são valorizadas, porque não levar em conta essas diferenças significa tratamento injusto. Aí os antigos, como Aristóteles, que renova a discussão, porque Pitágoras e Platão chegaram só na ideia de justiça aritmética, igualdade aritmética, igual pelo igual. É Aristóteles que vai contribuir, vai dizer, não, além dessa igualdade aqui, que é formal, né, que eu estou chamando de formal, que é aritmética, que ele chama de corretiva, que preside as trocas e as indenizações, existe a. Opa! Karen, Que Karen, houve? Que eu houve? não Tô sei o te que que ouvindo. houve. Eu não sei o que que houve. É que eu Não não me houve enxergo nada. mais aqui agora. Eu não me enxergo Tu mais. deve só ter clicado na tela em alguma coisa, na forma de tu Tá, na visualizar, forma. porque Então eu tá. tô Ai, te que bom. enxergando Foi isso, normal. foi isso, foi isso. Então tá. Não, então assim, e essa, então, a chamada justiça distributiva é a que relaciona a parte e o todo, certo? E essa, ela é chamada de justiça proporcional ou igualdade proporcional, porque as diferenças são importantes. Muito bem. Becker então diz: a relação de tributação é uma relação distributiva. E há um preceito geral que tem que presidir toda a tributação. A legislação tributária, a administração fiscal, tudo, que é o preceito da capacidade contributiva. Porque o preceito da capacidade contributiva é a exata tradução da igualdade proporcional, isto é, a igualdade da diferença, não é? Para o plano da tributação.
Então, assim, o que é importante aqui? Primeiro, entender que os titulares de funções públicas, como nós, ou aqueles que pretendem até ser, enfim, ou os que são eleitos para exercerem funções públicas, não é? Têm que exercer as suas competências conforme a Constituição. E compreendendo que a Constituição é um sistema, isto é, que as normas elas não estão no texto, elas são o resultado da interpretação de vários textos. É uma relação, como disse aqui na introdução, entre intérprete e tradição. E considerar que essa ideia de sistema ela é muito poderosa. Por quê? Porque ela significa que as normas e princípios constitucionais se concretizam em níveis muito diferentes, dentro da própria Constituição e depois na legislação ordinária, até nos regulamentos, nos decretos e até no costume administrativo, se a gente for pensar, né, que é uma fonte de direito importante. Entender que aquelas normas elas se concretizam, elas têm uma efetividade ou não. Muito bem, então comecemos pela Constituição. O preâmbulo da Constituição brasileira, da República Federativa do Brasil, já diz que o Estado constituído em 1988 é um Estado democrático, que a finalidade desse Estado é assegurar os direitos sociais e individuais, a liberdade, segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, entendendo que isso são valores supremos da sociedade brasileira, ou de uma sociedade que se quer fraterna, pluralista, sem preconceitos. Tá? E que, então, os constituintes promulgaram, sob a proteção de Deus, a Constituição da República Federativa do Brasil. Eu não quero nem discutir isso aí, mas, enfim, que seria mais 3 aulas para discutir. Mas, enfim, o fato é que o preâmbulo já diz que Estado é esse. Se a gente consegue concretizar ou não esse Estado, é outra conversa. Mas no momento que está no preâmbulo e depois traduzido no artigo 1º, no artigo 3º, no artigo 4º, enfim, né, isso que está aqui, nós podemos entender com os decisionistas que é uma decisão fundamental. Então, isso aqui não fica disponível para ninguém, para governos, nem para cidadãos, nem nada. E vamos lá. O artigo 1º diz, então, daí explicita que esse Estado é a união de estados, municípios e Distrito Federal, e que tem fundamentos. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, ser humano, de carne e osso, tá? Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, pluralismo político. Então, são fundamentos. Então, não tem como abrir mão disso aqui. Eu dizer, não, isso aí não existe. Não, está aqui. E aí a obrigação do jurista é, bom, há que se encontrar conteúdo para essas coisas. Porque senão fica, como dizia o La Salle, é só um pedaço de papel. Ein klein Papier, né, Karen? Um pedaço de papel que não quer dizer nada. Né? Não tem concretude. O parágrafo único, então, vai estabelecer a soberania, que não é, que é do povo brasileiro, que exerce por meio de seus representantes ou diretamente. O artigo 3º traz os objetivos. Então, veja, primeiro o preâmbulo, que afirma que determinados valores, determinadas posições sobre os bens da vida são, digamos assim, inafastáveis. Depois diz quais são os fundamentos, né? E no artigo 3º, quais os objetivos dessa empresa, desse empreendimento que é a Constituição, que é um processo vivo, que é um processo social, né? Que nunca já está tudo dado. Ao contrário, né? Pode a gente ver bem isso na realidade brasileira e de outros países também, é só prestar atenção. Né? Tem idas e vindas, né? Idas e voltas todo o tempo. Muito bem.
Desses objetivos, o primeiro é construir uma sociedade livre, justa e solidária. Então, vejam, a Constituição fala muito de justiça e justiça social. Então, isso obriga os juristas, nós, não é, a dar um sentido para isso, dizer o que é isso, né? Porque senão é uma coisa que não é nada. Né? A mesma coisa, dignidade da pessoa humana, sim, mas diga o que é em cada caso, bueno, que aí tem um conteúdo, senão nada, né? É retórico daí. E também no segundo, algo importante para o nosso tema, que é garantir o desenvolvimento nacional. E aqui estamos falando de desenvolvimento social e econômico. E o terceiro é bem econômico, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades regionais e sociais. E o quarto é promover o bem de todos, o bem comum, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor e tal, quaisquer outras formas de discriminação. Artigo 3º. Então, está aqui. Depois, quando a Constituição articula os direitos fundamentais, quando articula os de liberdade no artigo 5º, né, vai primeiro no caput dizer todos são iguais perante a lei, sem distinção, tal, tal. Garantido a liberdade, a igualdade e a propriedade. Então, é garantido para todo brasileiro, para toda pessoa física ou jurídica brasileiros, né, ou estrangeiros que estiverem aqui, o direito à propriedade. É interessante aqui, pessoal, sempre retomar um pouco a ideia de que propriedade é muitas coisas. Propriedade não é só propriedade de bens imóveis, certo? Direito de crédito é propriedade. Propriedade intelectual é propriedade. Eu estou falando isso porque eu tive uma discussão no tribunal com o desembargador, no tribunal, não vou dizer o nome, não precisa, num processo, entendendo que, no caso, Karen, os nossos honorários não são direito de propriedade, não é direito subjetivo de crédito e, portanto, não é direito fundamental. Esse foi o nível da discussão, tá? Que aquilo ali era de lei ordinária nesse nível, tá? Muito bem. Aí, então, propriedade é tudo isso, né? É propriedade intelectual, é propriedade de imóveis, é propriedade imóvel, né? Os direitos de crédito, os créditos são propriedade, integra o patrimônio de alguém. E isso é direito fundamental do brasileiro, conforme o artigo 5º. E no inciso 22 diz, é garantido o direito de propriedade. No inciso 23 diz, a propriedade atenderá à sua função social. Então, todo e qualquer proprietário, pessoa física ou jurídica, rico ou pobre ou médio, tem que usar o seu bem, seja qual for, um bem imaterial ou um pedaço de terra, um fundos, como diziam os romanos, né? Propriedade fundiária, de acordo com a destinação daquele bem para a sociedade toda. É muito importante esse princípio não existia nas constituições brasileiras anteriores. Né? Então, por outro lado, o inciso 24 diz: a lei estabelecerá procedimento para desapropriação por necessidade e utilidade pública, por interesse social, mediante prévia justa indenização em dinheiro. Depois, o 25, inciso 25, diz: no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano. E, por fim, o inciso 54. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Isso aqui é a estrutura viga-mestra do Estado de Direito, né? O princípio do due process of law, que o nosso legislador constituinte tomou uma coisa pela outra, fez aqui uma tautologia, mas bem, tá. Eu não gosto de chamar devido processo legal, porque eu acho que isso é uma misturança, mas é que eu sou professora de História do Direito, né? E entendo que law
Porque um pouquinho de inglês a gente sempre sabe, né? Que law não é lei, que law é direito, né? Lei é statute, ou act, o bill, o Bill of Rights, o Act of Habeas Corpus e tal. Muito bem. Então, veja, a Constituição garante para todos os brasileiros o direito de propriedade, desde que usem os seus bens, né, seja o que de que natureza for, de acordo com a sua função social, e que ninguém pode ser privado dos seus bens sem um procedimento, devido processo. O artigo 23, quando vai estabelecer e repartir as competências dos entes da federação, vai dizer que é da competência comum zelar pela guarda da Constituição, proteger o meio ambiente, promover programas, e o inciso 10º, que foi incluído por meio de uma DPF, a 672. O inciso 10º, combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Então, isso aqui é a competência comum, é todo o Estado brasileiro. Seja lá onde estiver o Estado brasileiro, o município, a Bossoroca ou o Estado do Pará, não importa, a União, o Distrito Federal, né? Onde o Estado está, isso aqui, os Estados podem fazer, legislar e fazer porque é competência comum. Por outro lado, o artigo 24 estabelece competência concorrente para legislar de forma concorrente. E aí temos o direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Então, o município, assim como o Estado, pode legislar concorrentemente sobre o direito tributário, econômico, urbanístico, financeiro, etc. Né? Claro que só pode fazer isso dentro dos quadros do que for a legislação geral da União, porque isso aqui é um sistema e é uma federação, né? E até nós trabalhamos, os constitucionalistas trabalham com o princípio de simetria, né? O que tem a estrutura que reparte, que faz uma repartição vertical de competências e uma horizontal, ela aparece em todas as unidades da federação, com exceção do judiciário, que não tem, digamos assim, uma competência privativa própria do município. O judiciário se organiza de outro jeito, tá? E não tem aí a mesma correspondência. Mas, enfim, no âmbito dessa legislação, a competência da União, né, se limita a estabelecer normas gerais. E Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os estados exercem uma competência plena para atender às suas peculiaridades, e os municípios também. Claro que se vem depois uma lei geral do estado, por exemplo, ou da União, diferente daquela que o município fez, aí vai ter que se adequar. Mas enquanto não tem, no exercício dessa competência concorrente, enquanto não tem a legislação, a competência de legislar ela é plena, até aí. E o artigo 30, agora nós estamos chegando, né, no sistema. O artigo 30 é que vai estabelecer quais são as competências administrativas e legislativas do município. O que o município tem de seu, digamos, tem para chamar de seu? Primeiro, legislar sobre assuntos de interesse local. Interesse local é uma cláusula geral, né? E pela essa cláusula geral do interesse local, muitas coisas podem ser feitas, né? Porque a cláusula geral ela reenvia para o intérprete, juiz, administrador, a construção da regra onde a regra não tem. Isso é uma forma de legislar. E suplementar a legislação federal e estadual no que couber. A mesma DPF trouxe isso. Terceiro, inciso terceiro do artigo 30, que é o nosso tema, instituir e arrecadar os tributos de sua competência. Aplicar suas rendas e tal, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas. E promover, aí essa é uma competência exclusiva, privativa. Só o município pode
promover no que couber adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Então, se há algum direito, digamos assim, digamos, um ramo do direito que seja exclusivamente municipal, eu acho que esse é o direito urbanístico. Mas isso ainda é uma tese a ser muito discutida, porque eu ainda vou escrever um livro sobre direito municipal, mas tudo bem, vamos lá. Bem, aí a Constituição, quando trabalha sobre, depois de dizer quais são as competências, como é que é a estruturação do Estado, quais são os direitos políticos, direitos fundamentais, etc., né? As funções da justiça, assim, estabelece o sistema constitucional tributário. E aí, no artigo 145, fica definido que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios podem instituir vários tributos, impostos, taxas, em razão do exercício de poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos, divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição, contribuição de melhoria decorrente de obras públicas. E aí vem o parágrafo 1º do artigo 145, que formula numa proposição o que é o princípio da capacidade contributiva, isto é, o que é a justiça proporcional fiscal no Brasil. E diz assim: sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal, imposto é sempre pessoal, e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitando os direitos individuais e nos termos da lei, do process of law, tem que ter lei para fazer tudo, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Então, a Constituição diz que todo o sistema de tributação e de administração pelo Estado dos tributos, que é a administração fiscal, como o Estado organiza isso, como é dar execução para isso, no caso, o município, tem que observar esse preceito da capacidade contributiva. O artigo 156 da nossa Constituição trata da competência dos municípios para instituir impostos. E daí trata do IPTU. É o primeiro inciso, propriedade predial e territorial urbana. Esse inciso estava assim até 2000. Simplesmente. O inciso não dizia mais nada, tá? E daí, só lá no parágrafo 1º, tinha uma determinação de que o imposto, o IPTU, sobre propriedade, porque a tributação ela pode recair sobre renda, sobre consumo ou sobre propriedade, né? O sistema brasileiro, agora eu metendo a colher, é bastante injusto porque tributa muito consumo, tributa pouco propriedade. E renda tributa direto daqueles que têm a menor renda, porque é a tributação na fonte. Então, é muito distorcido isso aí. Parece que essa reforma agora mudou um pouco as coisas, há uma discussão aí no país de que isso deva mudar, mas, enfim, tudo é bastante lento. E com tributos tem que ser mesmo, né? Há que se ter muita cautela, prudência, segurança, porque, enfim, nós estamos, digamos assim, intervindo nessas intervenções ablativas, né, na propriedade do sujeito, né? Então, é como o direito penal, né? Tudo tem que seguir rigorosamente o procedimento, né? Porque de ninguém pode ser tirado o patrimônio, e isso explica o princípio da legalidade tributária, sem um procedimento. Muito bem. E aí,
Então, esse parágrafo primeiro só dizia que não incidia sobre templo de qualquer que não incide sobre templo de qualquer culto e que as entidades abrangidas pela imunidade de que trata a linha B do inciso 6º dos 150 sejam apenas locatárias de bem imóvel. Isso e foi incluído numa emenda de 2022. E depois eu vou voltar aqui, tá? Porque em 2000 houve uma reforma que pôs aí as coisas no seu devido lugar, ou seja, esclareceu o que já estava ali, né? Porque as coisas às vezes são assim. O artigo 182, então agora eu estou partindo da Constituição, daí vamos problematizar. O 182 trata especificamente agora da competência do município, do Estado municipal, em ordenar o espaço urbano. O 182 diz assim: a política de desenvolvimento urbano, lembra, a gente tem que ligar lá o artigo 1º da Constituição, preâmbulo 3º, né? Porque, como eu disse, a Constituição, ela mesma vai se concretizando em níveis diferentes. Então, aqui no 182, agora, temos o quê? A política de desenvolvimento urbano executada pelo poder público municipal. Então, isso aqui é só o município que pode fazer, tá? Conforme diretrizes fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Então, vejam, a própria Constituição já diz o que é justiça na ordenação da cidade. Justiça na ordenação da cidade, ordenar a cidade para que na cidade se desenvolvam as funções sociais da cidade e que essa cidade garanta o bem-estar. E bem-estar é um conceito material, assim como de capacidade contributiva também é um conceito material. Ele diz respeito à situação socioeconômica, diz respeito à situação econômica das pessoas, né? Então, a própria Constituição já diz, ela mesma já vai dizendo o que é uma coisa e o que é outra, para não ficar aquela coisa assim, não, o que está lá no preâmbulo, no artigo 1º, no artigo 3º, é só uma abstração, isso não tem, é só retórico, é só de uso retórico. Não, a própria Constituição faz isso, porque essa Constituição de 88 se pretendeu ser uma Constituição normativa, e não uma Constituição só nominal ou só semântica, né? Que é para inglês ver. Não, a pretensão aqui é que sim, que tenha efetividade, né? Aí, o parágrafo 1º diz: o plano diretor, aprovado pela Câmara, obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes. É o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. Então, a Constituição diz, né, que cidades com mais de 20 mil habitantes têm que necessariamente ter um plano diretor, porque esse é um instrumento para política essa de desenvolvimento que envolve, então, uma noção econômica, também socioeconômica, e expansão urbana. O parágrafo 2º diz quando que a propriedade urbana cumpre a sua função social. Quer dizer, faz a conexão, a concretização, melhor dizendo, densifica, né, o que está lá no artigo 5º, sobre propriedade e função social da propriedade. Então, diz que a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. Veja como é importante isso aqui, tá? Depois tem disposições sobre desapropriação e tal. Aí vemos, parágrafo 4º. É facultado ao poder público municipal, mediante lei específica para a área incluída no plano diretor, então tem que ter uma lei municipal, exigir, lembrem, sempre no presente. A formulação é sempre no presente. É facultado exigir, tá? Nos termos da lei federal, então impõe uma reserva de lei, tinha que ter uma reserva de lei para fazer, uma lei federal para fazer isso. Exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado,
que promova o seu adequado aproveitamento, sob pena sucessivamente de parcelamento ou edificação compulsórios. 2, imposto sobre a propriedade territorial urbana progressivo no tempo. Tá? Então, aqui a Constituição instituiu uma forma de progressividade do IPTU que não é a progressividade fiscal que diz respeito à capacidade contributiva. Porque o que é progressividade em impostos? Aumenta a base de cálculo, aumenta a alíquota. Porque se entende, né, que no caso de um imóvel que valha bastante, isso indica uma capacidade contributiva do proprietário. E como disse Becker, esse é um conceito socioeconômico. Né? E é possível tributar tudo que exceda ou que excede e tem que se garantir também para o cidadão o mínimo existencial. Então, as manifestações exteriores de riqueza e de muita riqueza, sim, isso a Constituição diz, é para ser tributado. Né? Então, volta aqui, imposto IPTU progressivo no tempo. Então, aqui a Constituição estabeleceu uma progressividade do IPTU, isto é, aumenta a alíquota conforme aumenta a base de cálculo, para fazer com que os proprietários do solo urbano, então, porque isso aqui agora sim é propriedade fundiária, né? Proprietários de solo urbano, deem um adequado uso para o seu bem. Podem fazer isso? Sim, diz a Constituição, desde que tenha no plano diretor e desde que tenha a lei federal. Muito bem. Qual que é a discussão agora? Que daí vem a história. Primeiro, o sistema brasileiro admite duas formas de progressividade para o IPTU, já falei delas. Então, uma é a progressividade fiscal, outra é a progressividade extrafiscal. A progressividade fiscal é aquela genérica estabelecida para todos os tributos. Artigo 145, parágrafo 1º, tá? Em Porto Alegre, a partir de 89, tá? O município, então, reorganizou a sua lei tributária, né? E dividiu toda a cidade em zonas, porque isso já existia, divisões fiscais, e começou a impor, não é, progressividade fiscal, tá bem? Progressividade fiscal. Aumenta a base de cálculo, a alíquota é diferente. Várias alíquotas, né? Muito bem. Os contribuintes começaram a entrar na justiça e discutir que essa lei do município de Porto Alegre era inconstitucional, porque aí é que vem, foi horrível isso. Qual foi o argumento? Porque a única progressividade que a Constituição prevê é essa aqui, chamada progressividade sanção, que é essa aqui do 182. Tá? E aí os processos chegam no STF, enfim, tem um julgamento, que é o leading case, e a partir de um voto do Moreira Alves, que era professor de direito romano, morreu esses dias, né, o prof, faz uma distinção bem complicada para tributos, porque faz uma distinção de que existem tributos pessoais e tributos reais, entendendo que essa qualidade do IPTU de transmitir a dívida conforme a coisa é transmitida, a gente chama isso a obrigação propter rem, isso já existia lá no direito romano, né? Que então existem impostos reais e impostos pessoais, e que a única forma de progressividade, o Moreira Alves encampa essa tese, prevista na Constituição, é aquela para o cumprimento da função social. Então, portanto, o município, nenhum município do país podia cobrar esse IPTU fiscal, a progressividade com progressividade fiscal.
E aí, nós resolvemos discutir. E aí começamos a fazer recurso extraordinário, porque num julgamento no TJ, o voto da desembargadora Maria Isabel Azevedo Souza, ela diz o seguinte, ela encampa a nossa tese, porque qual foi a nossa tese que nós construímos? Olha, o IPTU, um lançamento, tem muitos elementos, tem muitos itens. A alíquota é um elemento só, mas ele tem toda uma realidade, certo? Então, assim, não cabe anulação total do lançamento. Olha a nossa viagem, isso colou. Não cabe a anulação total do lançamento, porque é um elemento só, que seria inconstitucional. Se é só esse elemento alíquota, e se essa lei foi declarada em concreto inconstitucional, então a lei anterior que vigorava, se não continha progressividade, ela vale. Aí se aplica a alíquota prevista na lei anterior. E por que nós fizemos essa tese? Porque a lei anterior continha seletividade, que é outro conceito tributário. Progressividade é aumento da alíquota conforme aumentou a base de cálculo. Seletividade é outra coisa. Muitos impostos são seletivos. Seletividade, no caso do IPTU, leva em conta se é terreno ou se é área construída, se é comercial ou se é residencial, a zona que está na cidade. Então, a cidade toda foi dividida na época, lá atrás, na Lei de 73, em 6 divisões fiscais. Então, assim, depois da Constituição de 88, o município de Porto Alegre tratou de adequar a lei tributária, a Lei 7, a nova Constituição e a tudo que ela trazia. Aí, feito isso, nessa parte do IPTU, os contribuintes foram discutir em juízo. Bem, e nós íamos perder todos os lançamentos, porque eles entraram para anular os lançamentos, tá? Alegando a inconstitucionalidade da lei, porque é controle difuso, né? E aí nós, não, a lei se aplica a lei anterior, não é caso de repristinação, né? Porque um elemento do tributo, do lançamento, e se aplica a lei anterior. E aí o Tribunal de Justiça começou a julgar assim. E aí os contribuintes recorreram, recurso extraordinário, para o STF. Nesse meio tempo, em 2000, agora eu volto para a Constituição, em 2000, essa discussão já estava posta no país todo. Não era só Porto Alegre, que tinha estabelecido progressividade fiscal, né, para o IPTU. Aí vem uma emenda constitucional que esclarece, faz uma interpretação autêntica da Constituição. Quer dizer, só diz o que sempre teve dito lá. Porque só saber o que é capacidade contributiva, só saber o que é progressividade ou seletividade, que está resolvido o problema. A Constituição não tem que sair com todos esses detalhes, mas às vezes é preciso ser mais realista que o rei. Aí a emenda 29 de 2000, o que incluiu no inciso 1º do artigo 156. Sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere o artigo 182, parágrafo 4º, inciso 2º, aquela lá, progressividade que a gente chama sanção para obrigar ao cumprimento da função social da propriedade, o imposto previsto no inciso 1º poderá, aí diz, 1, ser progressivo em razão do valor do imóvel, é a progressividade fiscal. E ainda, 2, ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel. O que é isso? Seletividade. Então, a emenda à Constituição vem e esclarece aquilo que sempre esteve ali, né? E assim, né, gente, a doutrina, o staff jurídico, a dogmática jurídica tem essa função.
de fazer as descrições do sistema, autodescrições do sistema. Então, a gente tem que ser rigoroso nisso, né? E quando que a gente faz isso? A gente faz isso escrevendo abstratamente e tal, mas a gente faz nos processos, a gente faz fazendo teses, né, nos tribunais, e aí chega ao STF, enfim, né? O professor Almiro do Couto e Silva, que foi orientador da Karen e meu, sempre dizia isso, que quem cria as teses são os advogados, né? Que daí convencem os juízes dessa tese. E aí, às vezes, vem um juiz e melhora muito a nossa tese, né? Vê coisas que a gente não viu. Mas é assim que funciona, né? Todo mundo está criando direito todo o tempo, né? Porque sem interpretar não vive a norma, né? E para que viva, para que seja efetiva, para que seja mesmo um processo, é assim que funciona. E uns vão formando os outros, como nós estamos aqui, uns formando os outros, né? Então, vamos lá. Muito bem. Então, feita essa discussão, né, nós, então, discutimos isso, progressividade fiscal, fomos daí para o. Aí já tinha a emenda constitucional de 2000, daí fomos para o STF, entrou em repercussão geral, todos os processos pararam, e aí o STF disse que sim, que valia e tal, que valia, que o lançamento podia ficar rígido, que a lei anterior só tinha seletividade, não tinha progressividade, ou seja, ganha uma conversa, quer dizer, nesse sentido que não foi anulado todo o lançamento. E aí aconteceu uma coisa no mundo prático horrível, que é o seguinte: algumas pessoas, claro, os contribuintes entraram para discutir e tal, então algumas pessoas entraram para discutir para pagar menos, ou não pagar, entendendo que aquilo era inconstitucional. E aí, depois da decisão do STF, agora que os processos estão baixando, eles ainda estão baixando para execução e tal, feita a conta, porque daí teve que refazer toda a conta, todo o lançamento, tudo direitinho, né? Aí é um trabalho lá que a Fazenda faz e que nós, advogados, procuradores, nem sabemos direito como é, mas ó, a gente sabe que eles fazem, né? A adequação do lançamento. E aí, muitos contribuintes, principalmente aqueles que tinham terrenos na primeira divisão, que é no centro da cidade e tal, gente, eles tiveram que pagar mais. Então, eles entram na justiça, discutem por 15, 16 anos, 17 anos, tá? E no final tem que pagar mais do que foi lançado. E aí não tem mais para quem reclamar, porque o STF é que dá a última palavra sobre o que é direito no país, né? Então, isso foi um trabalho assim muito importante, né? Karen, quer falar? Eu só Sim. queria Depois eu passo por aproveitar. outra coisa. Então, aproveita. Tá, Não, é tá. que nesse momento em que a gente tem esses contribuintes que ficaram 15 anos esperando, é que me ocorreu uma dúvida que tem relação com o que tu falaste, de Hum. justiça distributiva, Sim. dessa questão da igualdade ser proporcional e tudo mais. E eu fiquei pensando, quero só pedir tua opinião. Pensa naquele contribuinte que, digamos, tinha uma situação financeira boa, Não proprietário, apagou. imóveis no centro, né? Uhum. Talvez um empresário, alguma coisa assim. O tempo passou, virou aposentado do INSS Tá. com propriedade, mas, Uhum. né, nem Uhum. sempre. E também a gente vê, às vezes, uma degradação do centro, aqueles imóveis já não têm aquela possibilidade de ser uma renda, tal como há 50 anos atrás, talvez ele tenha pensado, ou a família pensou, Uhum. e a capacidade dele mudou completamente. Como é que fica a questão da justiça distributiva? Isso é uma coisa que posso responder que me Claro, incomodava bastante, tá? Primeiro, vamos começar com o caso, e daí eu vou para a tua pergunta. Nesse caso aqui, nos pareceu também, sabe? Ah, mas injusto, a gente ficou com aquela má consciência do publicante, mas que coisa. Mas acontece que todo o sistema de tributação, a gente tem que entender que ele é o objetivo também, sabe? E aqueles que não foram discutir e que pagaram, porque muita gente pagou, né? E não foi discutir. Tudo bem, pagaram, e está feito, está pago, e não tem devolução.
né? Mas para esses que foram discutir em juízo, gastaram advogado, recurso ordinário, sei que, advogados caros, porque tributaristas são caros, né? E daí depois tem que pagar mais. Mas é que o sistema é o objetivo. E daí vem a tua questão. Muitas vezes a gente se deparava com situações assim na fiscal, né? Que a pessoa já não tinha mais nenhuma renda, ou tinha recebido aquele e tal. E aí, Karen, tem uma coisa que é a injustiça íncita aos sistemas sociais e ao sistema econômico. Porque, na verdade, hoje, na sociedade mundial, nós temos vários sistemas sociais funcionando todos ao mesmo tempo. E o ser humano é invisibilizado pelos sistemas, seja pela política, pela mídia, pela medicina, pela economia, né? E aí, essa questão da justiça fiscal e da capacidade contributiva, ela tem um dado objetivo. Então, é assim, ó, se a pessoa tinha e tinha capacidade para isso, mas agora não tem mais, ela vai ter que dar um jeito, sabe? Ela vai ter que dar um jeito na vida dela. Ela vai ter que vender, ela vai ter que fazer alguma coisa com aquele imóvel, porque ela não pode mais pagar. Percebe? Isso é injusto, é claro que é injusto. Mas veja, o mundo é injusto, esse que é o negócio. E não tem como. O que a gente fazia era assim, vendo quando o contribuinte pedia ou entrava naqueles casos que a própria lei municipal prevê, que a pessoa ganha só tanto, né? Aí sim, porque a lei municipal prevê também essas hipóteses, que quando a renda é mínima, ou isso, aquilo, ou para aqueles pracinhas, eu me lembro que a gente ria muito lendo a Lei 7, os pracinhas, o pessoal que foi lutar na Segunda Guerra Mundial, tinha uns vivos na época, atrás do museu, mas tinha uns vivos. E que sim, e que tinha um senhor que morava ali no Menino Deus, numa casa ótima, cara, sabe? Mas ele, assim, vivia com muita dificuldade e tal. E aí ele entrou pedindo redução, isenção e tal. Então, assim, aí cabe à administração fiscal em cada município, nos casos concretos, certo? Fazer um juízo. Esse juízo de justiça, que só pode daí ser feito no caso concreto, entende, Karen? Não tem como decidir prima facie isso aí. Porque é íncito ao sistema. Porque, veja, a tributação ela existe porque existe também um determinado sistema econômico que determina como circulam os bens, quem é dono do quê, tem toda a questão da mais-valia, disso, daquilo. Nós vivemos no sistema capitalista, Não entende? é, o sistema capitalista ele não é uma garantia em si mesmo, ele justamente tem essas É isso, oscilações, né? exatamente. Mas deixa eu aproveitar um outro lado dessa mesma moeda para te fazer uma outra provocação que eu acho que está no meio disso, tá? E que tem uma ligação com uma pergunta que o Luiz Roberto Monreal Silva, que é nosso residente lá de Brasília, ele diz assim: percebemos com sua palestra, ele te dá parabéns e diz assim: percebemos com sua palestra que o sistema tributário nacional é muito bem elaborado, organizado e complexo. Há uma semana participei de um congresso pela OAB, Distrito Federal, sobre direito tributário, com o tema O Novo Sistema Tributário Brasileiro e os Desafios do Contencioso. Como a doutora enxerga essa relação apresentada pela temática do congresso? Mas eu quero aproveitar o gancho dessa pergunta dele do contencioso e Uhum. perguntar o seguinte: esse caso que tu relataste do IPTU, veja, uma questão que começou lá em 1989, foi trabalhada em termos em cima de conceitos e A a gente lei é vê que tem história e 212/89. filosofia e tem história e filosofia no arcabouço de tudo isso, quer dizer, não são palavras vãs colocadas no texto constitucional, né? E a gente vê que tem a situação da pessoa que mudou a sua situação econômica no tempo, foi a primeira pergunta que eu te fiz, né? Cadê a justiça distributiva nisso? Agora, não é só a pessoa que muda. Numa delonga provocada por um processo judicial tal como esse, a passagem do tempo, ela tem um outro resultado. A mudança do próprio imóvel dentro do urbanismo local. Então, hoje, o significado de um imóvel
próximo, e aí me perdoem as pessoas que não são de Porto Alegre, que eventualmente estejam ouvindo, próximo do Shopping Iguatemi, na década Sim, de 80, era um tinha nada. descampado, né? Que a gente sabe que era Máquinas Condor, era um grande proprietário de terras no município de Porto Alegre, Sim, de grandes extensões urbanas. Hoje em dia, nas adjacências, nós temos Jardim Europa, mais adiante temos Bela Vista, temos o metro quadrado mais valorizado de Porto Alegre. Então, a passagem do tempo em uma discussão como essa, ela também acaba tendo outros fatos que vão acompanhando, que é a própria mudança de valor do imóvel e que talvez não tenha sido acompanhada pela mudança do valor venal, né? E aí eu posso ter uma injustiça tributária também. E se ele sim, tiver o valor da tributação reduzida e o imóvel tiver supervalorizado pelo mercado imobiliário no tempo? exatamente. Aqui a professora Karen está tocando numa coisa muito importante, que é pensar o tempo nas relações jurídicas. Tá? Nós estamos tratando de uma relação jurídica. E nesse caso do IPTU, como a cidade muda, cresce, aquilo que não era valorizado hoje é valorizado hoje, não era valorizado ontem, é valorizado hoje, e as pessoas também mudam, são muito importantes esses procedimentos regulares, de tempos em tempos, de alteração da planta. E a alteração da planta de valores e de cadastro é uma discussão das mais difíceis para se fazer nas comunidades. A última alteração, que eu me lembro, porque eu estava aí, eu acho que não teve outra depois, foi um processo bem difícil para chegar naquela planta. Aí o único jeito é a administração fiscal ter procedimentos e mecanismos, e tem, não é, de adequação, porque essa adequação tem que ser feita sim na realidade, porque senão, e isso estava acontecendo na última mudança de planta, que eu até peguei alguns imóveis nossos, meus, da família e tal, para fazer o juízo e fazer certas comparações. Que é assim, ó, onde eu moro, estava pagando X, que é uma zona assim, é no Moinhos de Vento, na Quintino Bocaiúva, tem milhares de equipamentos e tal, todo mundo conhece ali, né? O metro quadrado é caro, é super urbanizado, tem todos os serviços, enfim, tá bem? Eu pagava de IPTU anual a mesma coisa que uma casa num outro bairro da cidade que não é, digamos, tão cheio de equipamentos urbanos, tão bem servido, tipo, em Glória, na Glória. Então, alguém estava pagando menos, tá? Porque isso é uma distorção. E às vezes, assim, ó, por mais metragem quadrada, né? Então, lá no bairro, sei lá, Teresópolis, um apartamento como o meu, de 125 metros quadrados, né? Vale muito menos do que o meu. 125 metros quadrados, com uma alvenaria fina, isso, né? E nós pagarmos a mesma coisa, ou essa pessoa, porque tem um imóvel maior, não é de 122, é de 200, mas é lá naquela zona da cidade, paga muito mais, então tem uma distorção aí. Quando eu fiz essa pesquisinha, porque tava dando discussão pública, né? Jornal, né? Não, TV, Câmara, sessões da Câmara, complicado. A própria fazenda, para chegar na planta também, é todo um procedimento custoso, que demora no tempo, né? Que sim, que havia muita distorção. E me parece que a última, que foi essa que a gente viu, participou,
reorganização da planta foi a que tentou contemplar esse desenvolvimento lá na Zona Norte, sabe, na região do Iguatemi e tal, né? Que é como a professora Karen falou, aquela região a gente ia lá, que depois do Anchieta não tinha mais nada. A gente ia para lá fazer motocross, sabe? Nos barrais, porque daí ficava barro vermelho, e aí todo mundo ia para lá, a galera para lá, fazer não sei o quê, né? Ver motocross. Então, são as questões que envolvem a administração fiscal. Por isso que o preceito da capacidade contributiva ele é importante, porque ele tem que ser levado em conta em inúmeras situações, né? E essa lei que estabeleceu a progressividade fiscal, ela é de 89, tá? Mas não foi só isso que o município de Porto Alegre fez. Eu não sei se eu respondi, Karen, porque daí eu já vou falar do extra fiscal e aí já encerro. O município de Porto Alegre também, em 93, tá, estabeleceu progressividade no IPTU para fazer cumprir função social da propriedade. Estabeleceu a progressividade extrafiscal, a progressividade sanção, em lei própria, né? Tudo previsto no plano diretor, aí o procedimento todo conforme a Constituição mandou. Só que não existia a lei federal, a reserva de lei, porque o Constituinte, eu sempre usava essa metáfora, como que dá com uma mão e tira com a outra, porque fez depender do Congresso Nacional a edição da lei federal. E demorou quase 20 anos para sair essa lei federal, que foi o Estatuto da Cidade, de 2001. Então, de 88 a 2001. Muito bem. Porto Alegre fez tudo direitinho. É óbvio, né, que os contribuintes arguíram a inconstitucionalidade dessas leis, alegando agora, com razão, a inexistência da lei federal. Muito bem. A Constituição, como disse, fez uma reserva no artigo 142, né? Reserva de lei. E antes de 2001, que é o Estatuto da Cidade, a lei federal, né, que fala a Constituição, não tinha como concretizar esse comando normativo nos municípios, porque faltava a lei federal, né? E aqui é uma questão de legalidade como conformidade, que a gente sempre tem que fazer essa distinção, pessoal, entre conformidade e compatibilidade. Conformidade significa a mesma forma, a administração só pode agir se existir uma lei que dá a forma. E aí a administração tem que concretizar aquela lei exatamente nos termos que a lei dá. Só que a administração age por conta própria, principalmente essa administração moderna que é prestadora de serviços, né? Prestadora de bens e serviços para o cidadão. E aí a administração tem que agir, às vezes, num espaço que não tem a lei. Que não tem a lei. A pergunta que se faz é: e daí não vai agir? A resposta: não, pode agir, se não existir uma lei, desde que eu faça em compatibilidade com o ordenamento jurídico existente, ou seja, com a Constituição, com as leis, até com os precedentes judiciais hoje, sabe? E isso é íncito à atividade administrativa. E a gente chama isso de legalidade como compatibilidade. Nesse caso, a Constituição estabeleceu a legalidade como conformidade. Então, não tinha como fazer essa lei, né? Essa lei, os contribuintes, ela era inconstitucional. O que acontece? Na medida que essa inconstitucionalidade foi declarada em processos de controle difuso de constitucionalidade, em princípio, elas não geraram efeito erga omnes, tá? E aí surgiu a questão aqui em Porto Alegre, porque alguns contribuintes fizeram pedido administrativos, né, pedindo para anular aqueles lançamentos. E aí veio a questão: como que o município, por causa do princípio da legalidade como conformidade,
né? Como que uma lei que foi feita pela Câmara, que teve a sanção do prefeito, estava tudo certinho, que na época não teve nenhuma ação direta de inconstitucionalidade para discutir a lei. Que a administração vai fazer agora? Se ficar, o bicho pega. Se correr, pega. Se ficar, come. Né? Então, se tornou uma questão tormentosa para a administração reconhecer de cara, de plano, a inconstitucionalidade das leis municipais que eram válidas. Né? Porque a validade é isso, é a aptidão para produzir o efeito concreto, para produzir a eficácia. Né? E o controle de constitucionalidade ele age precisamente na dimensão da validade, porque retira do sistema aquela norma que se entende constitucional. Então, o Tribunal Constitucional, ou o STF, quem julga a inconstitucionalidade de uma lei em abstrato, faz às vezes do legislador negativo. Né? Então, que aconteceria, né? Porque o prefeito e a administração tem que ficar vinculada à legalidade formal. Então ficou difícil. O que nós vamos fazer? À primeira vista, estaria proibido de fazê-lo, considerando o sistema de repartição de competências funcionais posto na Constituição. Mas daí os coleguinhas de vocês, né, os futuros coleguinhas da tributária, botar a cabeça para funcionar, porque é para isso que a cabeça pensa e é para isso que a gente estuda, né? Para inventar quando não está nada pronto. E quando está pronto é bem simples, é fácil. Mas e quando não tem nada pronto? Quando tu tem que inventar coisa? Aí os coleguinhas da fiscal se reuniram, eu, o Gamaliel Borges e o Marcelo Ferreira, e nós produzimos um parecer 1109 de 2004, tá? Da Procuradoria-Geral do Município, a Lavra de Marinho Guimarães Taborda, Gamaliel Valdovino Borges, Marcelo Dias Ferreiras. Ele foi exarado em 22 de dezembro de 2004. Tá? A gente fez o parecer e pediu, no final, justificou que deveria ir para o prefeito homologar. Muito bem. Nós, no parecer, verificamos primeiro se o Executivo Municipal podia, no controle de constitucionalidade, sob o argumento da inconstitucionalidade, negar-se a dar cumprimento a uma dada decisão, lei ou ato normativo. Tá? Essa verificação só podia ser feita mediante o exame dos limites da atividade de interpretação quando se trata de concretizar a Constituição. Então, foi isso que a gente fez. Né? Nós fizemos um exercício de interpretação rigoroso. O que nós sustentamos? Nós sustentamos vários princípios e, topicamente, argumentamos com a posição do ministro Moreira Alves no relatório de uma ação direta de constitucionalidade, segundo o qual os poderes executivo e legislativo, por sua chefia, podem determinar aos seus órgãos subordinados que deixem de aplicar administrativamente as leis ou atos com força de lei que considerem inconstitucionais. Isso foi na ADIM 221, 1992. Então, esse parecer pugnou pelo seguinte, que na medida em que estava posta a disputa judicial com os contribuintes, nós advogamos a tese de que o reconhecimento dessa inconstitucionalidade da lei municipal, por si só, não tinha o condão de anular os lançamentos, principalmente porque, em face à nulidade ex tunc dos dispositivos legais declarados inconstitucionais no caso concreto, e em relação aos contribuintes que eram autores de ação judicial, a obrigação tributária ficou regida somente quanto elemento essencial a alíquota, né? Isso foi a discussão da inconstitucionalidade fiscal. Quer dizer, o resultado de toda essa disputa, né, é que nós, no parecer, então, dissemos e argumentamos, né, que a administração não só podia, como devia
anular os lançamentos. E nós justificamos que até o advento do Estatuto da Cidade, isto é, até 2001, o município estava vedado, estava proibido, era vedado para o município estabelecer uma lei desse tipo. Muito bem, com o advento, então, da emenda constitucional, né, embora a discussão já estivesse tecnicamente sepultada, ainda os contribuintes ainda tentaram arguir a inconstitucionalidade da emenda constitucional. Olha a loucura. E claro que isso não deu certo. Aí, em nova rodada, o STF vai decidir que os lançamentos da progressividade fiscal eram rígidos, né, para adequação no cálculo final, mas que os da progressividade extrafiscal tinham que ser anulados mesmo, não podiam subsistir. Então, assim, já se passaram mais de 20 anos, tá, da promulgação da lei do Estatuto da Cidade. Nós acabamos de fazer uma mini reforma tributária. Foi mantida a competência tributária do município no que diz com o IPTU. Então, aí eu já estou finalizando, me parece muito adequado e pertinente os municípios brasileiros que contam com plano de diretores, isto é, que tem mais de 20 mil habitantes, me parece que é adequado, oportuno que se institua, né, de uma vez por todas, de uma forma mais ou menos unificada. O que é uma forma mais ou menos unificada? Os municípios, porque os municípios têm uma instância, FAMUR, no Rio Grande do Sul, ou nacional, né, em que as discussões do direito municipal se desenvolvem, e até da atuação da administração municipal. Então, assim, ó, retomar essa discussão, impor, sim, de forma mais ou menos unificada, progressividade extrafiscal do IPTU, com finalidade de cumprir suas tarefas constitucionais, porque é disso que se trata. Ou seja, concretizar no âmbito local o Estado democrático de direito, constituído pela Constituição, com esse parâmetro da justiça fiscal. Então, para terminar aqui, ó, o legislador constituinte erigiu o princípio da capacidade contributiva, que é a tradução no plano constitucional da isonomia proporcional, em fundamento de todo o sistema tributário. E, tal como posto na Constituição, vincula o legislador ordinário, aí Becker, obrigando-o a escolher para a composição da hipótese de incidência das regras jurídicas tributárias fatos que sejam signos presuntivos de renda ou capital acima do mínimo indispensável. Por isso, Karen, que numa discussão que a pessoa não tem nem o mínimo, ela tem que fazer num procedimento, ela fazer, né, com o seu fisco. Bem como exige esse princípio da capacidade contributiva, que o legislador tributário, ao instituir o tributo, não só escolha fatos de conteúdo econômico, mas observe as desigualdades próprias de diferentes categorias de contribuintes, porque isso também tem que fazer diferenciações todo o tempo. Com isso, os tributos de modo geral e os impostos em particular, quando ajustados à capacidade contributiva, permitem que os cidadãos cumpram perante a comunidade seus deveres de solidariedade política, econômica e social. Então, essa discussão da progressividade extrafiscal, ela é uma discussão muito importante, porque também esse IPTU, que aí acaba sendo cobrado porque os proprietários não fazem o uso adequado do seu bem e resistem muito a fazer, enfim, divisão ou dar algum destino, ou fazer, como é que me fugiu a palavra aqui, me ajuda, Karen, fazer Desmembramento, parcelamento. desmembramento, parcelamento, etc., né? E pode chegar até a desapropriação, segundo a Constituição, né? Mas então pode ser cobrado o IPTU, e isso que é arrecadado com o
a progressividade fiscal, extrafiscal, isso é muito importante, essa receita, né? Precisamente para o financiamento das cidades, porque as cidades não têm recursos, certo? Então, assim, não pode também tirar todo o financiamento da tributação, porque ninguém aguenta. Não pode ficar aumentando tributo assim de qualquer jeito. Mas aí que tá, tem que botar, tem que ser com grano Salles essa discussão, porque assim, ó, se aumenta a população, só deixa eu terminar a frase, se aumenta a população, aumenta a complexidade, aumentam os serviços e tal. Bene, o Estado, a administração como um todo, tem que dar conta disso. Então tem que contratar mais servidores, tem que ter mais dinheiro. Alguém tem que pagar essa conta. Então é complicada essa discussão, porque assim, todo mundo, com razão, quer tudo, certo? Mas aí, na hora de distribuir o ônus, principalmente aqueles que têm mais, resistem a fazer isso. E aí é um círculo vicioso, né? De modo que aquilo que está na Constituição como fundamento da República Brasileira acaba ficando lá em Klein Papier. Só um pequeno pedaço de papel. Né? Fala, Karen, porque depois eu só terminaria. Mari, assim, ó, eu vim pegando, né, todo o teu desenvolvimento ali, trazendo a história, os filósofos, a questão da igualdade, as várias formas de enxergar a igualdade, né, aritmética, distributiva, e toda essa complexidade do sistema tributário. E aí, agora, pensando e esse tema da justiça fiscal, ou extrafiscal também, via IPTU, toda essa problemática que tu está trazendo, ela vem de novo, toda essa pergunta que tu está trazendo de que as pessoas elas querem só o bônus, né? Reduzir aquilo que elas contribuem e não querem o ônus, embora elas acumulem capital e a propriedade. E aí tem a Rafaela Flores, que é a nossa residente jurídica da área tributária. Ela fez uma pergunta nessa pegada filosófica e que eu acho que a gente pode trazer para o momento real. A Rafaela diz assim: a sociedade deve arcar com o ônus financeiro do Estado, suprindo este com recursos para sua manutenção e a realização das suas atividades. É exatamente o que tu colocaste agora para finalizar. Dessa afirmação surge a pergunta: como dividir tal ônus entre seus membros? E aí vem a questão da reforma tributária, Mari. Sabe o que Uhum, que me veio à mente com toda a tua fala? Que uhum. da mídia a gente tem visto muito trabalho dos entes federados querendo o seu quinhão. Ah, se reformar assim, a reforma tributária, se ela sair assim, vai diminuir aqui o meu quinhão. Eu não vou conseguir fazer frente aos meus deveres, às competências constitucionais que eu tenho, eu não vou conseguir executar as políticas públicas, né? Essa é a grande discussão. Agora, isso que tu colocaste da justiça distributiva, da questão da capacidade contributiva, tem ficado, parece que, em segundo plano. Claro que tem empresários discutindo a questão da tributação das empresas, mas a questão dos indivíduos e isso, o que que vai mudar? Nós estamos a caminho de uma justiça distributiva via reforma tributária, ou é apenas uma reorganização de tributos para simplificar o sistema? Essa é a minha pergunta. É justiça distributiva ou é só a simplificação do sistema? Olha, Karen, eu acompanho essa discussão da reforma tributária desde que eu entrei no município em 98, né? Porque eu entrei e fui trabalhar lá na fazenda com o Arno, né? Que me convocou. Então, desde então já tinha, porque essa discussão da reforma tributária ela vem de muito tempo. O que foi feito agora foi uma espécie de mini reforma tributária. E não foi feita fez uma pergunta, o que eu acho disso? Eu não estudei ela com profundidade, mas eu sei mais ou menos o que ela tem. Tributar, impor um imposto único de valor agregado para o consumo é interessante, porque daí
enfim, todo mundo paga a mesma coisa e tá. É um jeito bom de tributar, né? Poderia até fazer, impor tributos regressivos também, se fizesse a discussão sobre capacidade contributiva. E daí sim, uma reforma tributária seria, digamos assim, concretizadora de alguns preceitos da justiça fiscal, como desse capacidade contributiva. Ou seja, em certas situações, tem que impor impostos ou tributos regressivos, em outras, progressivos. É preciso, sim, discutir a tributação da renda. Só um exemplo para fechar. Eu tive um aluno na FMP, que foi meu orientando no mestrado, que é procurador da Fazenda Nacional. Aí tinha que fazer um trabalho de acordo com a minha pesquisa também, né? Porque senão ia ficar complicado. Aí ele fez um trabalho sobre as obrigações tributárias e tal. E aí, quando ele apresentou ali o seminário dele, que era sobre as obrigações tributárias, e ele falou muito sobre o sistema tributário, ele trouxe uma pizza que o pessoal da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional tinha feito, uma pizza de divisão dos tributos. Ah, então foi um trabalho que eles fizeram por anos. Isso foi em 2017, tá? Nessa pizza constava um negócio impressionante. A tributação do consumo é quase toda a tributação. A tributação do patrimônio é uma faixinha e a da renda é uma coisinha. É uma coisa assim, ó, 70% é sobre consumo. Isso salta aos olhos, que é absolutamente inadequado, injusto, por injusto. Por que que é injusto? Porque não considera capacidade contributiva. Não considera. Então, assim, essa reforma, pelo que eu vi, simplificou, racionalizou, tá bem. Os entes ficam com seus tributos principais, a disputa grande foi por causa de ICMS e ISS, né? Mas se isso já no projeto que eu trabalhei em 98, que o Arno me pediu um parecer, e chamavam esse imposto de imposto federativo, tá? Isso ainda era a época do Fernando Henrique Cardoso, já tinha uma previsão de um órgão federativo, tá, que faria a administração disso aí, precisamente porque, senão, concentra tudo nos estados mais ricos, enfim. E aí, quem é parte, no caso, os municípios, ficavam completamente alijados do processo. Então, pelo que eu vi do texto da reforma, está organizado, vai ser organizado, tipo um órgão, não é? Com a participação dos municípios, dos estados, enfim, para fazer aquela repartição, porque essa questão da repartição, ela está, que é uma questão de repartição das receitas, ela está na Constituição, ela faz parte do sistema tributário nacional, né? E porque nós temos uma federação, né? Então os impostos, eles se repartem, né? O município fica, por exemplo, com 100% do imposto de renda que arrecada sobre os seus servidores. E por aí vai. O Estado, antes, né, tinha que repartir com o município 50% do que arrecadava naquele município de ICMS, né? E eu me lembro quando estava na Fazenda, que isso que vinha do ICMS era esperadíssimo todos os anos, que era aí que vinha a grana mesmo, né? Aí vinha a verdinha mesmo, que era a parte do ICMS arrecadado em Porto Alegre, porque a gente sempre pensa assim, ah, não, arrecada um monte com IPTU. Não, IPTU é o que menos arrecada.
O que sempre arrecadou mais foi ISS. E, claro, aqueles tributos imobiliários, ITBI, tudo, mas aquilo é específico para uma certa faixa, né, de E para pessoas. determinados momentos, Em né? O mercado determinados foi momentos, aquecido. uma certa faixa de pessoa, quer dizer, é quando eu compro um imóvel e tal. Então, é assim, é para aquela pontinha da pirâmide que está lá em cima, né? Que negocia imóveis, que compra apartamento, compra casa própria e tal, né? O Porque Mari, até sistemas esses habitacionais têm até isenção do ITBI e tal, né? Então, a gente tem ainda a pergunta do Lourenço Triaca, que é nosso residente, foi meu Lourenço Triaca foi residente, meu aluno. foi teu aluno Aluno também. meu orientando, esse guri é bom, 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 bom demais de bom. Que Capaz, coisa muito fina. É, capaz. oi, Tudo bom? é matéria fina, pura vida fina. Capaz, Fala, muita Lourenço. bondade sua, prof. Tudo bem? Quanto Tudo tempo bem? que eu não te vejo? Coisa Pois boa é. ouvir a senhora falar. A última vez foi no TCC, né? Bah, foi uma Sim. alegria muito grande. Prof, uma pergunta sobre uma coisa que eu tenho estudado nos últimos tempos, assim, que eu passei, assim, num livro, e agora com a palestra me veio à cabeça, sobre o direito à propriedade e tal, está tudo na Constituição, e o José Afonso da Silva, ele defende que a função social é um elemento do direito da propriedade, enquanto a maioria dos outros autores dizem que é uma restrição, né? E daí a gente pega o artigo 182 e na verdade, 182 deixa isso aí meio aberto. Pô, é um elemento ou não é? Tipo, aí vem aquele artigo também dizendo que a propriedade rural tem que atender a Eu função acho que é social. elemento. Eu acho que É, é elemento. De é. qualquer propriedade, não só da propriedade fundiária. E aí, nesse sentido, aí eu dei uma lida, sei lá, eu dei uma lida no passado, nos outros livros que um é o Dever Fundamental de Pagar Imposto, que é de um autor português, que eu esqueci o nome agora, e o outro é da Marta Leão Torbilho, que até foi orientando do Humberto Ávila, que ela fala o direito fundamental de economizar tributos. Então, quando que é um rebate nesse livro. Então, o que a senhora pensa a respeito, sim? Existe o direito fundamental de economizar tributos quando ele atende à função social? Ou isso aí talvez é uma viagem? Olha, eu não sei. Eu sou antiga. Começa assim. Eu sou jurista moda antiga, né? E, e eu entendo o seguinte, que o que existe, de acordo com Becker, não estou sozinha nisso, é o dever fundamental de contribuir, de pagar tributo, de acordo com a sua situação socioeconômica. Isso é que é o correto, né? Claro que tem mediação aí também. Isso não significa que os estados, agora falando do município, estado ou a União, possa, não é, extorquir. Ou tem até a proibição de que não pode ter confisco. E a doutrina discute tudo, e nós discutimos isso em processos judiciais. O que é o confisco ou não? Né? Em várias situações, os contribuintes da cidade de Porto Alegre foram discutir as leis tributárias, né? Principalmente do IPTU, dizendo que aquilo era confisco e tal, e levar uma lambada. Lembro que eu fiz um texto que depois todo mundo usava e levaram uma lambada nossa do tribunal e tal, que não tinha, não estava revestido desse caráter de confiscalidade. A própria Constituição já protege, tá? E assim, ó, eu entendo que a função social é elemento, sim, da propriedade moderna e da propriedade democrática. E digo mais, digo que a Constituição da República Federativa do Brasil, em 88, articulou três formas proprietárias, sendo que uma delas é a propriedade tradicional, tá? A propriedade privada tradicional de bens móveis ou imóveis ou de crédito, etc., tá?
E no caso dos imóveis, dos bens imóveis, a propriedade, então, civil, ela tem todo um procedimento, registro e tal. Mas a Constituição disse também que existiam as terras indígenas, e a Constituição já diz como é que é o usufruto disso aí, e as quilombolas, tá? E eu estou estudando agora isso orientando aqui na UNB, porque está fazendo um trabalho sobre isso, sobre o conteúdo dos deveres e problema das titularidades. Quando é a regularização fundiária, que também é uma outra forma, né? Regularização fundiária urbana é tranquilo, porque daí é a mesma propriedade civil do Código Civil. Só que vai ter todo um processo ali, vai regularizar, mas no final a pessoa vai receber uma matrícula. E pode transmitir via de sucessão, tá? Nas terras indígenas, que depois o STF diz que eles têm direito de usufruto exclusivo, que muda, isso no voto do Aires Brito, que muda o conteúdo da posse e muda a natureza da posse, né? A pergunta é se mudando a natureza da posse total, não muda também o título. Essa pergunta, me parece que ela está parcialmente respondida na Constituição e depois nas leis infraconstitucionais, porque muda. Porque como é que tu vai registrar o quilombo? Quem é o titular? Quem é o titular da terra indígena que for demarcada? Vai ser demarcada. Aí tem todo um processo de medição, georreferenciamento, tal, uma matrícula. Muito bem. Quem é o titular? Que seja. Quem é o titular? Né? O titular são as tribos que moram ali. E quem mora ali são eles que decidem, são os indígenas que decidem quem está dentro e quem está fora, quem está in, quem está alta. E aí, e isso não modifica em nada. Eu até essa pergunta é interessante porque realmente eu estou fazendo essa pesquisa com o meu aluno, porque assim a gente não sabe como vai ficar. E no caso das quilombolas também, o que temos é um registro administrativo. Mas veja, é uma outra propriedade isso, ou é a mesma propriedade civil? Mas aí, se é a mesma propriedade civil, ela tem características completamente distintas, porque lá no quilombo eles não podem vender, podem transmitir, embora tenha usufruto, né? Então, o usufruto pode fazer muitas coisas, mas assim, transmitir, que é o que caracteriza o direito de propriedade, né? Quem é que é proprietário? É quem tem disposição, quem tem poder de disposição. Né? E quando a gente trabalha com direitos reais sobre coisas alheias e tal, compara uma coisa, o que é definitivo e característico para dizer que aqui há propriedade ou não? Então, exatamente, usar, gozar, dispor. É disposição, é proprietário quem pode dispor, né? E nessas terras, porque aí nós estamos falando de propriedade fundiária, quais são os limites dessa disposição, né? Me parece que no caso dos indígenas já ficou mais bem detalhado no próprio voto do Aires Brito, que diz que tem usufruto exclusivo, Enfim, os indígenas, se quisessem, poderiam até explorar aquilo. Eles exploraram. Não os não indígenas se enfiar lá na terra e explorar. Mesma coisa os quilombolas. Né? Acham lá uma. Porque aquele voto do Brito diz assim, cá, que não pode ter lavra e coisa assim, mas isso submete a todos os brasileiros. Quer dizer, se os indígenas ou os quilombolas lá num determinado lugar acham tal, uma minério, enfim, que é passível de exploração, e eles podem fazer o pedido administrativo de autorização disso, daquilo, e a União vai ter que ceder, conceder. Porque eles têm, né, eles têm direito de usufruto exclusivo sobre o bem. Nas quilombolas não ficou muito claro isso. O objeto da nossa pesquisa nós estamos procurando nas decisões do STF ou de outros tribunais, porque aqui em Brasília tem bastante
discussão sobre isso. Na Bahia também tem muito, procurando lá no Tribunal de Justiça da Bahia, casos concretos, né, de disputa, porque aí nós estamos trabalhando assim do ponto de vista da disputa disso, porque isso está em disputa, não está resolvido. Sim. Uma coisa que me parece assim, claríssima, é que é outra forma de se relacionar com os bens. E isso, o historiador do direito é fácil de compreender. Quando a gente pensa na Idade Média Europeia, tinha uma propriedade, tinham muitas propriedades, né? Muitos níveis de ordenamento jurídico e muitos níveis de propriedade. E, na verdade, na Idade Média era posse. Se a gente pensar lá nos antigos germânicos, lembra das nossas aulas? Eles tinham em comum, era da tribo, as terras aráveis, os bosques, as pastagens. O que era de cada família? O que era propriedade privada? O gado, instrumentos de trabalho, roupa. E isso, como está lá no Código Visigótico, isso que podia ser transmitido por herança para os filhos. Porque, por causa daquela noção de Gewere, né, de posse comum. Então, o que era aquilo ali? Era propriedade coletiva. Sim. Vários titulares sobre a mesma coisa e ninguém podia ser desapossado. E aquilo não podia ser transmitido individualmente, né? Depois, na época das escolas, os juristas vão pensar, não, então temos o domínio dividido, domínio iminente, o domínio diviso e tal, para explicar aquela cadeia que era a vassalagem, para explicar por que o senhor, digamos, o titular formal da terra, não podia expulsar o servo. O servo só ia embora se quisesse, se gritasse, né, para o magistrado da cidade, senão ele não podia. Mesmo transmitindo, o servo está ligado a distrito, a gleba, né? Então, o que nós estamos vendo aqui hoje no Brasil, a partir de 88, é uma nova configuração, me parece, do direito de propriedade. Que em outros países que não têm essa, digamos assim, essa realidade de terras indígenas ou quilombos, etc., aí sim as leis, a legislação, a doutrina, enfim, a administração não tem que se ocupar disso, né? Mas isso parece ser uma tarefa do jurista brasileiro. Mari, eu tenho uma profunda divergência aqui contigo hoje. Ah, E tu falaste de vários administrativistas clássicos e tu disseste que eles são constitucionalistas. Isso eu vou deixar para uma outra conversa contigo, vou te pegar no cantinho. Tá bom? isso é as minhas conversas com o prof. Almiro, sabe? Porque um dia Tá. nós lá na URGS chegamos à conclusão que o que a gente fazia mesmo era direito constitucional, por causa do Werner, né? A tese do Fritz Sim, sim. Werner é que o direito administrativo é o direito constitucional concretizado, mas é óbvio que o direito administrativo é anterior ao direito constitucional. Claro que a gente sabe disso. Sou historiadora do direito, né? Mas, enfim, sempre vamos ter essa divergência, tudo bem. Eu só estou aqui seguindo os passos do meu mestre. Tá? Mari, alguma coisa para finalizar aqui? Para finalizar, então, que é o seguinte, ó. Se o princípio da capacidade contributiva, que é o princípio da justiça fiscal, engloba o processo tributário, se impõe ao legislador ordinário e à administração, e se a ideia de justiça é atribuir a cada um a sua coisa, resta claro, agora é a opinião da Mari, tá? Daí tu pode divergir à vontade, porque é a opinião minha. Me parece muito claro que não concretizar adequadamente o princípio da capacidade contributiva constitui uma imoralidade. Minha opinião. Por quê? Porque a administração fiscal deixa de fora da tributação pessoas que demonstram grande capacidade contributiva, se eximem da tributação e se eximem de contribuir para o bem comum, de acordo com a sua condição pessoal. E se eximem de contribuir para o desenvolvimento econômico e social da cidade, principalmente em épocas de crise econômica, como a gente está vivendo. E é assim que eu queria terminar. Para mim, constitui uma imoralidade, ou seja, uma violação do preceito da moralidade pública que está lá no 37 caput da Constituição. E Era continuamos isso. com as grandes fortunas intocadas.
Exatamente, exatamente, é isso. Mari, eu queria te agradecer imensamente. Como vocês viram, o Prometido, realmente a Mari não vem sem trazer toda uma munição de história do direito, de filosofia do direito, para Tudo tratar escrito de no temas papelzinho. que a gente vê hoje na prática, né? São perguntas que precisam de respostas e as respostas elas vêm vindo na história, na filosofia, né? Não apenas no direito. É a partir desses fundamentos, dessas bases que o direito se abastece. E com isso, gente, eu gostaria de encerrar esse evento de hoje, agradecendo a Mari, agradecendo a presença de todos,